alô, alô, o Teleson está começando. Estamos começando mais um Teleson. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos vocês que estão nos acompanhando agora. Esse é mais um Teatro do Desoprimido. Esse é o nosso segundo bloco. E agora vocês vão ouvir o nosso companheiro Lamarca. Trim! Onda média de 586 metros, frequência de 580 km. Onda tropical, 300 Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros do ar? E esse excesso do ar você vai Aí ele ainda botou o áudio lá, né? responde o som, que o seu passo é a cabeça. Oi, oi, oi. E Hitler acreditava que os eslavos eram povos inferiores, e nem possíveis, nem possíveis. Será que. Seu áudio, Lamarca. Não tá bom, não. Volta. Volta, tem que ficar mais colado o áudio. Com mais calma depois. Vai ficar atento um pouco a isso. Mas ele não tá Cadê o colocando áudio? só o. Lamarca. Acho que não. Então vamos lá, de novo. Rádio Moscou, rádio, Brasil, Rádio Brasil sem dono. Rádio de Moscou. Você sabia que Hitler, é isso mesmo? Isso. Você sabia que Hitler acreditava que os eslavos eram povos inferiores e não os distinguia nem dos judeus nem dos ciganos, todos considerados povos inferiores para a ideologia puritana do nazismo? Sabia que Hitler, aquele sacana, acreditava que os bolchevistas e os judeus eram todos iguais, povos inferiores que deveriam ser escravizados ou eliminados só porque estavam lutando pela sua liberdade, de não apanharem mais sob o jugo do trabalho capitalista? Vocês sabiam disso? Rádio Relógio de Moscou! Rádio Relógio, essa rádio revolucionária, sionismo, e fala a verdade, tal como é. Na verdade, não puritana. Então não fazia distinção entre eslavos e judeus. E achava que os eslavos, assim como os judeus, tinham que ser escravizados ou mortos, dizimados. É por isso que o Hitler fez o que fez, por exemplo, queimou na Bielorrússia, durante a Segunda Guerra Mundial, lá na região da Bielorrússia, mais de 6 mil povos, mais de 6 mil aldeias, cidades. Isso não aconteceu na Europa. Por quê? Porque ele achava o eslavo um povo inferior, que tinha que ser escravizado ou dizimado. Então, isso não é revisionismo histórico, isso é objetividade. E o Hitler não é tão diferente dos Yankees, não. E nem, Rafa. Quem é homenageado hoje mesmo? Quem é homenageado? Monteiro Lobato. Bato, muito bem. Petróleo é nosso, claro. O petróleo é nosso. Mas agora vamos para o... Qual é o nosso quadro hoje, Pagu? Homenagem. Não, Marcos Nosso de Cada Marcos Nosso de Dia. cada dia. Homenagem virá ainda, durante a semana. Deu um bug aqui. Pois é, mas a gente já expulsamos os dominadores. Então hoje o nosso Marcos Nosso de cada dia é com a citação aí, né? O trecho do livro do Inácio Rangel. Isso. Como muda a dualidade brasileira.
Os elementos que, agrupados 2 a 2, isto é, 4 ao todo, inclusive o lado externo do polo externo, que não se encontra dentro do país, mas no centro dinâmico em torno do qual gravitamos no momento, compõem a dualidade brasileira. Não são outros, senão os modos fundamentais de produção que cogita o materialismo histórico marxista, ou estágios de desenvolvimento desses modos fundamentais de produção. 5 ao todo, como é sabido. A comunidade primitiva. B, o escravismo. C, o feudalismo. D, o capitalismo. E E, o socialismo. Este quadro, aparentemente muito simples, na verdade comporta notável complexidade. Se considerarmos que, embora toda a história da humanidade nele esteja contida, inclusive a história ainda imersa nas brumas de um futuro altamente problemático, entre o primeiro e o último estágios, vários caminhos são praticáveis e, em verdade, não têm sido. Em primeiro lugar, com a possível exceção do feudalismo, os outros modos de produção intermédios, o escravismo e capitalismo, podem ser contornados em maior ou menor medida, o mesmo se aplicando, com maior razão ainda, aos estágios de desenvolvimento de cada um dos modos fundamentais de produção. Para o assunto que nos ocupa, a saber, a história da dualidade brasileira, não nos poderemos contentar com o estudo dos 5 modos fundamentais de produção, sendo mister descer a muito maior detalhe na consideração dos estágios de desenvolvimento comportado por cada modo e das formas de transição entre um e outro. Isso, esse é um trecho que está no ensaio A História da Dualidade Brasileira, do economista Ignácio Rangel, Muito bom. que está hoje no nosso Marcos Nosso de cada dia, o pão da palavra que nos alimenta todo dia. Ignácio Rangel foi um economista, né? Ele está falando aí a partir dos modos de produção, né? Que é uma categoria do Marx, né? Só que ele se apropria disso a partir de uma teoria que ele elaborou chamada dualidade brasileira, né? Pensando a economia do Brasil como algo dual, né? Entre o lado externo e o lado interno, né? E ele mostra que os modos de produção eles evoluem historicamente, né? Se misturando de acordo com o que está acontecendo no externo e no interno aqui no Brasil, né? Então você pode achar, você não acha o capitalismo puro, né? Mas você acha o capitalismo muitas vezes misturado com o escravismo, com o feudalismo, né? Então é uma teoria interessante para se entender a economia do Brasil do ponto de vista dessa dualidade, né? Sim. Muito bem, muito bem. Eu acho que essa questão, de fato, é uma questão que precede. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso dizer com todas as letras. Todas as categorias do marxismo foram desqualificadas. E uma delas, uma que é transversal às demais, ficou proibido de ser sequer mencionada, mas é fundamental, que é simplesmente o modo de produção. Se a gente não sabe objetivar o modo de produção em que estamos, a humanidade, porque o capitalismo e, sobretudo, o imperialismo é mundial, se nós não conseguimos definir o modo de produção em que estamos e sua estrutura de alienação, não nos equivoquemos. O capitalismo é alienação, todo mundo é alienado do capitalismo, mas a alienação depende do modo de produção. O modo de produção capitalista é também um modo de alienação. Exato. O grande intelectual venezuelano Ludovico Silva mostrou isso com eficácia, as 3 formas de alienação, que é o governo da tradição marxista, do capitalismo. Alienação da relação capital-trabalho, porque essa alienação fundamental do modo de produção capitalista, a relação capital-trabalho, o trabalho produz tudo, e o trabalho é social, a humanidade, tudo produz. A humanidade toda produz a sociedade em que estamos. A humanidade toda. A classe trabalhadora mundial produz tudo em que estamos.
Um monte de produção social, mas a forma de cooperação privada é imperialista. O imperialismo é o dono do sistema capitalista atual. O imperialismo é esse. Claro, há uma repartição, né? Você tem o imperialismo yankee e os países que existem, os países subordinados, os países colonizados. Definir um modo de produção, nisso o Rangel está certíssimo, é fundamental. Nós precisamos saber qual modo de produção em que estamos hoje. E o Brasil tem essa herança escravista, feudal, e, de fato, o imperialismo sabe manipular esses dados e sabe, portanto, misturar e fazer uma amálgama desse escravismo e feudalismo, atualizando-os. Essa é uma questão fundamental. Se você não define o modo de produção que você não está lutando a luta de classes. O imperialismo é modo de produção é Yankee. E eu vou dar exemplos objetivos. Se você considera, por exemplo, o modo de produção que domina a humanidade desde 1971, com Nixon, com o fim do padrão ouro, você tem a financiarização geral da dívida, e mais do que isso, a financiarização dos Estados Unidos. O mundo compra dólar Yankee, até há pouco isso acontecia, porque Deus, Estados Unidos, ainda bem, está vivendo a sua perestroika. Está na era de sua perestroika. Porque no sistema mundial estão deixando de comprar dólar Yankee. Estão deixando de comprar dólar Yankee. É uma história absurda, gente. O mundo compra dólar Yankee para financiar um endividamento infinito dos Estados Unidos, que emite título de tesouro, federal em jogo, vai emitindo título de compra que 800 dólares da fora, eles forças e o nosso poder judiciário, corromperem a nossa universidade com as suas teorias demagógicas, nós financiamos eles para eles nos golpearem. E o modo de produção que domina hoje é esse que o Metzaro chamou de imperialismo de cartão de crédito. Mas está acabando porque alguns países fundamentais hoje estão deixando de estabelecer intercâmbio via dólar. Essa é uma questão que o Rangel trouxe e colaborou tremendamente com a sua perspectiva teórica, quando afirma que é preciso analisar o modo de produção em que estamos. Sim. Essa pergunta que qualquer pessoa minimamente adulta deve fazer. E deve, mais do que isso, saber. Isso Gente, tem a abandona ver... luta de classe? Não. Como fazer luta de classe? Hein, Rosa? Eu acho que isso tem a ver com outro ponto importante também. A dualidade brasileira, né, o nome já diz, né, são dois lados. Né? Então você tem o lado que é o mais avançado e tem o lado que é o mais atrasado. Então o imperialismo, de certa maneira, ele precisa que a nossa economia seja dual também, porque eles têm que nos jogar numa estrutura que tem um certo atraso rolando, né? E aí eu acho que entra o ponto importante que vai dialogar com o que a gente está falando nesse programa. É o pré-sal e é os BRICS. O que está por trás de tudo isso aí? É o desenvolvimento da nação. Que eu acho que é outro ponto que é interessante de retomar o Rangel, né? Porque ele dialoga com esse pessoal da perspectiva desenvolvimentista e tal. Então, retomar o desenvolvimento nacional é uma maneira de certa forma, peitar esse ataque imperialista que está acontecendo contra a gente. Né? O petróleo é nosso. E essa dualidade também, ela Marighella, mete a cara, Marighella. Rosa, Kafka, o Brasil estava caminhando para uma certa independência em relação a essa questão do petróleo. Estava construindo novas refinarias, como Abreu Lima, em Pernambuco, construindo uma no Ceará, uma no Maranhão, a Copérgia no Rio de Janeiro, e a Operação Lava Jato, ela veio justamente para impedir que o Brasil se tornasse independente
do ponto de vista do refino do petróleo, mas também do ponto de vista dos fertilizantes, da petroquímica também, né, e outros produtos petroquímicos também, como nós vimos aí, né, que com a Operação Lava Jato, além de as grandes produtoras de petróleo, que diferentemente da Petrobras, que é brasileira, vieram para cá e ficaram com os postos a preço de banana, além de ficarem com preço de banana, ainda assim a Petrobras agora está se tornando uma empresa somente produtora e exportadora de petróleo bruto, enquanto havia a possibilidade do Brasil se tornar, do ponto de vista do diesel, da gasolina, do gás autossuficiente, e a próxima quantidade de petróleo é um preço barato. Os barris de petróleo aí extrai o preço do barril de petróleo a 21 dólares, e ele é refinado a 30 e poucos dólares, né? Nós sabemos disso aí, e no momento o barril estava a 7 dólares, e que o diesel, a gasolina, poderiam ser vendidos aí a 2 e pouco, que ainda assim a Petrobras lucraria, né? E nós sabemos que com a privatização que serão aplicados pelas petroleiras estrangeiras ou privadas, vão ser muito maiores, porque são em cima do chamado PPI, né? Que é o preço do petróleo importado, né? Ou seja, da gasolina importada, da gasolina, do diesel e do gás importado, que são cotados em dólares, né? Ao contrário do que muita gente diz, né? Que é por causa dos impostos dos estados brasileiros, que seria a culpa dos governadores, o alto preço do diesel e da gasolina e do gás. Isso não é verdade. Isso é devido à política de privatização das refinarias brasileiras, né? Isso é devido a isso. E a Operação Lava Jato também veio para tentar romper esse pacto, essa posição países do mundo que fazem frente aos interesses norte-americanos, né? O Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul, a China, foco econômico, relações econômicas aí que poderiam colocar em xeque o domínio econômico, político, social dos Estados Unidos, né? Então, a Operação Lava Jato ela foi uma operação criada pelo imperialismo para tentar romper os BRICS e também submeter o Brasil, deixando o Brasil, como sempre praticamente foi, como um país colônia, né, que exporta produtos agrícolas e matérias-primas como minério de ferro, o petróleo. Isso, perfeito. Muito bem, Marighella. Recuperando aí a tese do Rangel aí, entre o lado supostamente adiantado do Brasil, o lado atrasado, herdado já do sistema colonial europeu, sobretudo português, em relação, inclusive, da Europa, na sua expansão colonizadora pelo mundo afora, obrigando o mundo a viver modo de produção, porque a gente precisa apresentar a seguinte questão que é também objetiva. A estrutura do capitalismo é capital e trabalho, e o capitalismo se movimenta por forças produtivas ascendentes em relações de produção que, no geral, podem ser atrasadas. E essas relações de produção que a Europa sedimentou no mundo são justamente o escravismo e o feudalismo. Nisso a tese do Rangel é muito perspicaz. A Europa expande e impõe ao mundo relações de produção escravistas e feudais precedentes à civilização burguesa, ao capitalismo, e, ao mesmo tempo, ela vira o centro do capitalismo. E ela desenvolve as forças produtivas do capitalismo, obrigando o mundo, a partir de relações de produção escravistas e feudais, a financiá-la, a enriquecê-la. E aí a coisa fica sempre desigual. O mundo tem relações de produção feudais e escravistas, isto é, a humanidade tem que trabalhar como escravo e como servo para sustentar a matriz que desenvolve tecnologia, desenvolve forças produtivas e continua sempre na dianteira.
Mas a gente precisa considerar que nós não estamos mais no sistema de dominação europeu, nós estamos no sistema de dominação yankee. Quem realiza herdando a Europa, não é? Quem realiza esse movimento hoje é Deus, Estados Unidos, é o ultraliberalismo yankee, que se ocupa como lugar central da força produtiva e impõe ao mundo, não só ao Brasil, ao mundo, e ao Brasil muito especialmente também, relações de produção escravistas e feudais. E com isso, sanguessuga o mundo e mantém-se na dianteira técnico-científica, nas forças produtivas de vanguarda. Ocorre que isso acabou, gente, acabou. Emergiu China, emergiu Rússia. China conseguiu superar os Estados Unidos do ponto de vista da disputa das forças produtivas de vanguarda. A mesma coisa, a Rússia conseguiu superar os Estados Unidos do ponto de vista das forças produtivas militares de vanguarda. Então, o sistema está em profunda crise e ele não tem mais condições de sequer de realizar a sua reprodução ampliada, de retomar a núcleo anterior, nem com a financiarização. O sistema está ruindo e agora é hora, mais do que nunca, de luta de classe imperialista e de produzir um mundo multipolar. Multipolar, não esqueçamos, multipolar, uma grande força produtiva de vanguarda multipolar. Esquerda pseudo-radical. Vocês sempre fazem a opção pequeno-burguesa. Querem um mundo monopolar em nome de uma fidelidade socialista que não é possível. E só é possível, ou será mais, se o mundo for multipolar. Eu quero insistir nisso. O mundo multipolar é melhor para produzir socialismo legítimo. Socialismo para valer do que o mundo monopolar. Uma pergunta, Rosa, da Pagu. Sim, o que você acha da esquerda pseudo anti-imperialista que está aí nas redes, na figura do Jones Manuel aí, que fala mal de todos os partidos, fala mal de todo mundo, só ele tá certo. E essa esquerda aí que tá surgindo, essa esquerda youtuber. Nós estamos numa mais uma ala do PSOL, do PSTU, surgindo aí. É o seguinte, a grande invenção da dominação yankee, grande dispositivo de poder deles, que é um dispositivo biopolítico, foi a invenção da juventude. A juventude como forma de dominação. E por que isso? Maio de 68. Maio de 68, não se iludam, gente. Maio de 68, a gente, no geral, retrata com glamour, como se fosse uma revolução de jovens que se volta contra os adultos. Mas isso foi um golpe, uma revolução colorida estadunidense contra a Europa, com foco sobretudo na França, que a França estava comprando muito ouro naquele período para sair do eixo estadunidense. E os Estados Unidos não iriam permitir isso, realizaram essa maestria de apresentar a juventude rebelde. Então, desde então, a juventude tem sido a linha de força, uma pequena burguesa, dessa dimensão que nós chamamos de esquerda. E é uma fraude completa, e é uma forma de dominação, porque a juventude desconsidera, nesse dispositivo, sobretudo, a importância de ser adulto. A luta de classes exige que nós sejamos milenares. É isso que o Rangel traz de colaboração no pensamento dele. Quando ele vem com essa questão dos dois modos de produção e o eterno retorno do modo de produção escravista e feudal. Olha, isso é uma perspectiva milenar. A luta de classe exige que nós sejamos milenares. E o jovem surge como dispositivo falso, um fake news de esquerda. Como vai fazer revolução hoje, agora? Isso é facilmente capturável e facilmente manipulável. E esse rapaz aí, o João Manuel, está nessa linha aí. Isso produz gente vaidosa demais, presunçosa demais, e acha que pode resolver tudo agora, e deixa de ser milenar adulto. Nós temos que ser milenares, adultos, até porque nós já somos. Qualquer criança que nasce milenar. Infelizmente, nasce milenar no pior sentido possível, porque aqui acumula esse detrito que tem sido as civilizações
de tradição do oprimido, escravistas, da história. feudais, capitalistas, esse acúmulo de oligarquias que oprime as maiorias. O que a criança nasce com esse acúmulo, já nasce idosa, já nasce velha. Ser jovem, portanto, é romper com esse acúmulo, mas tendo consciência dele. Tendo consciência dele. Então, essa questão está se espalhando por aí. Isso advém, isso é uma herança da importação de teorias yankees, sobretudo das teorias chamadas afirmativas yankees, que produziu o quê? Vamos ser sinceros, é hora da gente fazer o balanço das teorias afirmativas. Que líder, que grande líder essas teorias afirmativas produziram no mundo? Produziram vaidosos, presunçosos. Elas produziram essa demagogia, né? De 100 líderes, né? 100 líderes, sem partido. Sem partido, sem ideia, sem ideologia. Que é um niilismo É puro, todo né? mundo puro. É um pureza, um purismo. Todo mundo puro. Mas é isso aí, gente. O papo tá bom, mas vamos continuar no próximo bloco Isso do aí. Teatro dos Desoprimidos. Teatro dos desoprimidos. Todos.